Boa tarde, população de Sertãozinho, distrito de Cruz das Posses, que nos acompanham na TV Câmara, canal aberto 46.2, pelo YouTube e Facebook da Câmara Municipal. Declaro abertos os trabalhos dessa sessão e, em nome de Jesus, rogamos a Deus a sua inspiração para que se faça nesta casa o certo, o justo e o melhor pelo município e o seu povo. Solicito aos senhores vereadores que façam registro da presença nos terminais eletrônicos. Presença. Ô, Tiago, para que terminar a sessão, você espera um pouquinho, quero falar com você. Tiago. Eu também. Quem está faltando? Registrar a presença. Presidente, a pauta é complementar primeiro? Como que está a ordem de votação? Como que está as ordens de votação? As ordens de votação, como é que está? Presentes todos os vereadores. Alguns, né? Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da pauta complementar. Primeiro ofício aqui, né? Bom dia a todos e a todas que aqui se faz presente na nossa casa. Ofício do prefeito número 548/2022, Sertãozinho, 30 de novembro de 2022. Para ser submetido aos novos estudos por parte deste Executivo, solicitamos a Vossa Excelência a devolução do projeto de lei, protocolado nessa egressa Casa de Lei, através do ofício 466/2022, que o projeto de lei que altera o dispositivo na lei número 6.196, de 12 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivos da Prefeitura Municipal de Sertãozinho, institui tabela de vencimento e dá outras providências. Sendo só para o momento, renovamos nossos protestos de real estima e elevada considerações. Atenciosamente, Dr. Wilson Fernando Pires, o prefeito municipal. Pela liderança de governo, senhor Está presidente. em discussão pedido de retirada. Pela liderança, vereador Tiago Lira. Senhor presidente, demais companheiros aqui da Câmara Municipal, nós, antes de iniciarmos a sessão, nós, os vereadores que estão aqui presentes, nós conversamos, e é bem sabido, tanto do plenário quanto da população que nos acompanha, que esse projeto tem sido colocado em pauta e sofrido vários pedidos de vista. Houve uma conversa, houve uma discussão, antes, uma discussão saudável, sadia, e o Executivo, né, em que pese todas as opiniões, é muito sensível à opinião dessa Câmara Municipal. Elaborou o ofício no entendimento que era esse o desejo da Câmara Municipal. Porém, em reunião, aqui há pouco tempo, nós conversamos
e que seria interessante haver a votação. Em conversa com o prefeito, a nossa base, eu representando como líder de governo, o prefeito pediu que esse ofício fosse retirado. A minha colocação como líder de governo é que haja a votação do projeto, atendendo o pedido do nosso prefeito em não mais retirar o projeto. Como ele já entrou, o ofício, nós temos que votar agora a retirada ou não. Perfeito. Certo? Então, está em discussão o pedido de retirada do projeto. Está em votação pedido de retirada ou não. Os vereadores favoráveis à retirada permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Então, nós temos que levantar, já que é consenso da base, para não retirar o projeto. Certo? Inclusive do prefeito. Então, por unanimidade, foi aprovada a não retirada do projeto de lei. Foi rejeitada. Senhora presidente, posso dar continuidade? Sim, projeto de lei. Na pauta Senhora presidente, Sertãozinho, 30 de novembro de 2022. Gabinete do vereador Rogério Silva dos Santos. Prezada senhora, cordiais saudações, em virtude do compromisso anteriormente assumido, não poderei estar presente na sessão extraordinária que será realizada ao meio-dia. Durante esse mandato, esse vereador nunca deixou de comparecer a uma sessão ordinária ou extraordinária, pois estamos aqui para trabalhar pelo povo e para o povo, razão pela qual solicito minhas desculpas em não estar presente nesta sessão, onde serão apresentados projetos relevantes em benefício de nossa população e do distrito de Cruz das Poças. Atenciosamente, vereador Rogério Mortadella. Solicito ao senhor secretário que dê continuidade aos trabalhos. Pauta complementar da 8ª sessão extraordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura a realizar-se no dia 30 de novembro de 2022. Ordem do dia. Projeto de lei número 123/2022. O Executivo altera dispositivo na lei número 6.196, de 12 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Sertãozinho. Institui tabela de vencimentos e da outra providência. Quórum simples, votação simbólica, 2 turnos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda modificativa número 1, de autoria do Executivo. Artigo 1º. Fica os cargos de subcontador e contador reenquadrados para a referência 16 da tabela do 1º do anexo 5º, tabela de vencimentos da Lei Municipal número 6.196, de 12 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Sertãozinho. Institui tabela de vencimento e dá outras providências. Está em discussão a emenda. Não, mas só corrigindo aqui, anexo 6º, viu, senhora presidente? Anexo 6. Está em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem o voto nos terminais eletrônicos. Opa. Irmã da farmácia. Oh, não está. Alcino, por gentileza. Seleciona o seu vereador.
Agora sim. Não, já estava selecionado, não estava entrando. Obrigado, viu, Alcino? Edna, espera só um minuto, por favor. Ah, sai a tela, né? Isso. Beleza. Aprovada a emenda modificativa número 1, pelos vereadores presentes em plenário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da subemenda número 1, proposta pela Comissão de Justiça e Redação. Sério? Subemenda à emenda modificativa ao projeto de lei número 123/2022. A Comissão de Justiça e Redação, tendo em mãos a emenda modificativa ao projeto de lei número 123/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivo da Lei 6.196, de 12 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o quadro de cargos e provimentos efetivos da Prefeitura Municipal de Sertãozinho, institui tabela de vencimentos e dá outras providências. Apresenta a seguinte subemenda, com o intuito de corrigir um simples erro de digitação na emenda da referida emenda. Subemenda número 01/2022. Consta na emenda da emenda modificativa número 01/2022, apresentada ao projeto de lei número 123/2022, que a lei a ser alterada é a de número 6.156, de 12 de dezembro de 2016. No entanto, por um possível erro de digitação, não se refere a esta lei, e sim a de número 6.196, de 12 de dezembro de 2016. Desta maneira, propomos a seguinte redação à emenda constante na emenda 01/2022, proposta ao projeto de lei 123/2022. Emenda. Emenda modificativa ao projeto de lei número 123/2022, que altera dispositivo da lei 6.196, de 12 de dezembro de 2016. Justificativa. A presente subemenda se faz necessária apenas para corrigir um erro de digitação, visto que se refere à alteração da Lei 6.196, de 12 de dezembro de 2016, e não de número 6.156. Os autores da comissão são o presidente Acácio Augusto Tobias Vieira, o relator Dr. Firmo Leão Lian e o revisor Antônio César Peguini. Está em discussão a subemenda número 1. Está em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem o voto nos terminais eletrônicos. O Thiago Lira falou comigo. Nós vamos conversar. Faz favor aqui. Na outra, né? Você não quer assinar? Você não deu parecer que ele precisa da votação. Você não acredita na votação. Você quer prejudicar a votação? Não? Então tá. Não, a emenda é boa. Ô Jorge, faz favor aqui. Ô Firmo, cadê o Firmo? Faz favor aqui. Ó, presta atenção que o Thiago vai falar com isso.
Senhora presidente, pode ficar assim. Agora pode continuar. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda número 2, de autoria dos vereadores Fernando, Firmo e Jorge. Projeto de emenda ao projeto de lei. Apresentamos à apreciação do douto plenário a seguinte emenda do projeto de lei 0123/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo na lei número 6.196, de dezembro de 2016, que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Sertãozinho, institui tabela de vencimento e dá outras providências, com a seguinte respectiva redação. Emenda aditiva número 02 de 2022. Altera o artigo 2º do projeto de lei 0123/2022 e renumera os demais. Artigo 1º. O artigo 2º ao PL 0123, projeto de lei 0123 de 2022, passando a vigorar com a seguinte redação. O artigo 2º. O anexo 1, que dispõe sobre o quadro geral consolidado de cargos de provimento efetivo da lei número 6.196, de dezembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. Grupo Ocupacional Superior. Denomina supervisor de ensino, a tabela de referência 16, quantidade 0,5 e jornada semanal de 20 horas. Artigo 3º. Enumera-se os demais artigos do projeto de lei 123/2022. Firmo Leão Lian, vereador Fernando Francisco da Silva Babá da Farmácia e o senhor Jorge Filipini. Está em discussão a emenda número 2. Está em votação. Solicito os senhores vereadores que registrem o voto nos terminais. Quem falta? Já deu, né? Aprovada a emenda número 2 pelos vereadores presentes em plenário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento de urgência. Requerimento número 1469/2022, de urgência. Senhora presidente, requeremos a Vossa Excelência, nos termos regimentais e ouvido do douto plenário, submeter em regime de urgência especial, na sessão ao projeto de lei número 123/2022, de autoria do Executivo, que altera o dispositivo na lei número 6.196, de 12 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o quadro de cargos de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Sertãozinho, institui tabela de vencimentos e dá outra providência.
Está em votação o requerimento de urgência. Solicito aos senhores vereadores que registrem o voto nos terminais eletrônicos. Aprovado o requerimento de urgência. Está em primeira discussão o projeto de lei. Está em primeira votação o projeto de lei. Solicito aos senhores vereadores que registrem o voto nos terminais eletrônicos. Aprovado o projeto de lei em primeira votação pelos vereadores presentes em plenário. Está em segunda discussão o projeto de lei. Está em segunda votação o projeto de lei. Solicito aos senhores vereadores que registrem o voto nos terminais eletrônicos. Quem falta? Marculino. Aprovado o projeto de lei em segunda votação pelos vereadores presentes em plenário. Só fazer uma colocação, senhora presidente. Com a palavra, o legislador Maser. A prudência, ela é sempre essencial em nossas vidas. Nós fizemos algumas emendas, essas emendas não estão amarradas, e o prefeito agora, como todos sabemos, vai ter 15 dias para vetar, aliás, não sancionar, né, porque ele que enviou o projeto, e nós estamos torcendo para que isso realmente aconteça e que, de uma vez por todas, essas coisas picadas parem de vir para casa. Obrigado. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Babá da Farmácia. Senhora presidente, esclarecer a toda a população também que nos assiste nesse momento, que foi um projeto um pouco complexo, teve que ter uma articulação política, teve até debates calorosos aqui no plenário, mas é que somos 17 cabeças pensantes, né, vereador César? E teve que chegar num bom senso, já estava na hora, né, Renato? E está aí a aprovação, parabenizo vocês, acho que são merecedores. Eles tomam conta também, ajudam a tomar conta de um orçamento de quase 1 bi do nosso município. Não é um trabalho para qualquer um. Já vi, senhora presidente, que uma pessoa que trabalha tomando conta de um orçamento desse numa empresa privada, ela ganha 50, 60 mil por mês. Então, isso tem que ser pautado. Então, eu acho que eles são merecedores disso. E agora, enfim, é mais um problema que foi sanado para o prefeito do município. Espero que seja sancionado. Parabéns a todos vocês. Pela liderança de governo, senhor presidente. Pela liderança de governo, vereador Tiago Lira. Bom, como foi colocado, né, houve muitos debates, mas o que é necessário colocar é que o nosso prefeito é o primeiro prefeito servidor público de nossa cidade. Então, isso significa que existe no seu DNA, no seu ser, a sensibilidade para com o servidor público. E o que estava-se em debate aqui nessa casa não era se era a favor ou contra a justa reivindicação dos contadores, mas sim a forma. Então, havia um consenso que tinha que ser corrigido, e de antemão, né, com a palavra do prefeito, eu como líder dele aqui nessa casa, eu coloco,
O prefeito irá, nos próximos meses, fazer as adequações necessárias de todas as reivindicações que são dos servidores. Aquelas que são justas, aquelas que são possíveis de se fazer, que feito o estudo de impacto financeiro, e existem inúmeras categorias, até a que me é cara, que é a educação, em especial aos professores, que há muito desejam o seu tão sonhado plano de cargos e carreiras. Então, eu fico feliz porque houve debate, houve discussão e houve a aprovação de uma reivindicação de uma parte do servidor público da nossa cidade, que deve ser cada vez mais valorizado. Obrigado, senhor presidente, parabéns à Câmara, parabéns ao prefeito municipal de nossa cidade, doutor Wilson Fernandes Pires. Daremos continuidade à sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias da ordem do dia. Projeto de resolução 19/2022. Vereador Firmo Leão Ulian altera o dispositivo do regimento interno de Sertãozinho e revoga as disposições em contrário. Quórum, maioria absoluta, votação simbólica e única. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda modificativa número 1, proposta... Está certo aqui, Ângela? Peraí. Pela Comissão de Justiça e Redação. Achei que era do anterior. Emenda modificativa ao projeto de resolução número 19/2022. A Comissão de Justiça e Redação tem em mãos o projeto de resolução número 19/2022, de autoria do vereador Firmo Leão Ulian, que altera o dispositivo do regimento interno de Sertãozinho e revoga as disposições em contrário. Apresenta a seguinte emenda modificativa com o intuito de adequar a emenda do referido projeto. Emenda modificativa número 01/2022. Ao analisar o referido projeto de resolução, esta casa comissão, desculpa, senhora, ao analisar o referido projeto de resolução, esta comissão notou que, em verdade, está sendo criado um novo regimento interno, revogando o antigo. Resolução número 15, de 20 de novembro de 1990. Razão pela qual altera-se a emenda deste projeto para a seguinte: dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Sertãozinho. Justificativa. Conforme exposto, para se tratar de um projeto de resolução que cria um novo regimento interno para esta Câmara Municipal, entendemos que seja mais adequada a emenda descrita acima. Acácio Augusto Tobias, presidente, Firmo Leão Ulian, relator, e Antônio César Peguini, o revisor da Justiça e Redação. Está em discussão a emenda modificativa número 1. Está em votação. Solicito aos senhores vereadores que registrem o voto nos terminais eletrônicos. Correr. Aprovada a emenda modificativa número 1. Está em única discussão o projeto de resolução. Está em única votação o projeto de resolução.
Solicito aos senhores vereadores que registrem o voto no terminal eletrônico. Ô, Tiago, ele tem que estar presente, né? É dele o projeto, pô. Não, ele não quer, ele quer que pé de vista do Ilho. O do Duílio. Não, ele que pediu para pedir vista. Ah, então tá. Lá, eu tô em sessão, meu amor, e eu tô lendo pro Mortandela que ele não veio hoje. Na hora que terminar eu já te ligo, pode ficar tranquilo. Falou. Foi aprovado? Aprovado o projeto de resolução em única votação pelos vereadores presentes em plenário. Com a palavra, o autor, vereador Firmo Leão Leão. Firmo, você permite que eu fale assim de você? Claro. Obrigado. Com a palavra, legislador Maser. Não, senhora presidente, há de se convir que a nossa lei orgânica, Dentro da minha gaveta. principalmente em termos de regimento interno, estava necessitando ser adaptada à atualidade. E, pelo que eu pude observar no trabalho das comissões, e em nome do Firmo, eu queria agradecer, como vereador, a todos que participaram das comissões, que vieram nas reuniões, participaram, deram ideias, para que nós tivéssemos agora um regimento para colocar aqui sobre a mesa e trabalhar com ele, com essa ferramenta muito importante, que então hoje, de forma atualizada, o Firmo e os demais companheiros que trabalharam puderam, então, nos entregar. Então, Firmo, para você e a todos que colaboraram aí, as comissões que participaram, fica aqui meu agradecimento pessoal e também como vereador. Vamos continuar assim, sempre aí trabalhando para que os próximos vereadores que chegarem e os de agora tenham realmente, César, uma ferramenta ótima para que todo mundo possa, aqui dentro da mais perfeita democracia, fazer uso, né, Tiago, e ser respeitada. É por isso que é bom essas regras que agora estão sendo aprovadas e nada mais resta a não ser realmente fazer esse agradecimento e encerrar fileiras com todos aqueles que aprovaram. Tenho certeza que a aprovação será unânime. Senhora presidente, eu gostaria de pedir a permissão para o Firmo para mim, eu gostaria de usar a palavra. Com a palavra, vereador Babá da Farmácia. Senhora presidente, eu parabenizo o trabalho, encerrando fileiras com as palavras do Nanico. O Firmo é um homem muito atarefado, acho que é sabido por todos nessa casa, é um advogado muito bem conceituado dentro do nosso município. E, Firmo, Sertãozinho agradece pelo tempo que Vossa Excelência arrumou para dar essa atenção dentro da casa, um regimento que é muito importante para o nosso município. Talvez a pessoa que não tenha o conhecimento, mas daqui dita muitas regras dentro da casa, também dentro do município, que é a lei orgânica. Então, parabenizo Vossa Excelência. Eu via como que o senhor se distorcia para estar presente na Câmara no horário de vossas reuniões. Muitas vezes não poderia estar presente, mas fazia online. Me deparei várias vezes com o jurídico da casa em reunião com Vossa Excelência. Agradeço do fundo do coração. É merecedor o nome do senhor estar dentro desse novo regimento que vai estar em breve, né, senhora presidente, já impresso na casa. Eu, sem palavras pelo trabalho que Vossa Excelência prestou aqui, que foi de grande valia mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, Firmo. Com a palavra, vereador Firmo Leão Leão. Obrigado, Excelência. Nanico, Babá, obrigado pelas palavras. Foi um trabalho verdadeiramente árduo, né? Período de 2 anos debruçado em cima do regimento, um regimento extenso,
muito bom, muito bem elaborado, mas a necessidade de estar fazendo novas adequações e mudando algumas premissas, né? A substância dele, o substratum, a essência foi mantida, mas o dinamismo e a producência, ela foi trazida para as sessões e isso é perceptível. As coisas não param por aqui. A lei, ela é o reflexo dos fatos, e dos fatos quem os constrói somos nós. Então, de acordo com a mudança desses, a lei ela precisa de tempos em tempos e de se adaptando. E essa nossa lei, ela é nossa, dos vereadores, e ela vai continuar aberta, nós vamos continuar abertos para os possíveis consertos que vão sendo, que serão surgidos com o passar do tempo. Eu não posso deixar de citar o nome da doutora Graciele, do doutor Douglas, da doutora Lívia, todos do jurídico da casa. Essa jornada me possibilitou a conhecê-los melhor, o grau de profissionalismo, de comprometimento, de entendimento técnico-jurídico absurdamente impressionantes, todos coadunados com a legislação vigente, atualizados. Então, tudo isso passa pelas mãos deles essencialmente, bem como a Júlia e a Ana, minhas assessoras, que se debruçaram e, da mesma maneira, com a mesma intensidade, na confecção desse regimento. Então, assim, não existiria sem elas, sem o Douglas, e também sem os vereadores, tanto para aprovação, quanto pelo caminho na jornada. Termino dizendo que o desafio continua, nós vamos para 2 anos ainda, né, como na nossa legislatura, e muitas coisas precisarão ser feitas, reanalisadas. Eu me coloco à disposição, apesar da comissão se desfazer agora, eu me coloco à disposição para esses novos concertos e novas adaptações eles se realizem. E, por fim, não menos importante, a presidente Edna, que deu, em 100% do tempo, respaldo para essa comissão, nos atendendo de forma pronta e ávida. Então, nada mais justo que a entrega seja enquanto de sua gestão. Obrigado a todos, obrigado, Excelência. Obrigada, Firmo, mas é eu que tenho que agradecer a você, as suas assessoras, as 2 assessoras, o corpo jurídico dessa Casa de Leis, mas eu quero agradecer e parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu empenho, que resultou, né, na revisão de todo o nosso regimento interno. Parabéns mesmo, de coração e gratidão. Daremos continuidade à sessão. Senhor presidente, o senhor me permite pela ordem? Claro. Pela ordem, vereador Tiago Lira. Também na mesma linha, eu quero parabenizar a liderança do vereador Firmo nessa comissão e que reformulou o nosso regimento. Eu prestei atenção na fala do Maser, se eu não ouvi errado, o regimento anterior é de 1990. E certamente o senhor estava presente aqui enquanto legislador, então eu vejo que é uma transição da geração que nos antecedeu, aqui eu falo como um vereador de primeiro mandato, para a nova geração de um novo regimento, sem desconsiderar todas as legislaturas que por aqui passaram. Então, parabéns, viu, Firmo, pela dedicação, juntamente com todos os membros da comissão, né? Sempre existe um líder em cada uma das comissões e Vossa Excelência foi o presidente e o líder dessa comissão. Parabéns. A gente tem experimentado dia após dia, né, a dinâmica do novo regimento, né, estamos aprendendo com ele e também dando também a oportunidade dada pela própria comissão de fazer os apontamentos. Isso aqui ficou bom, isso aqui precisa ser melhorado, isso aqui a gente tem que pensar. E isso é muito salutar para a democracia em que todos nós estamos inseridos. Então, parabéns mais uma vez e sucesso aí nas próximas empreitadas. Obrigado, senhor presidente.
Senhora presidente, gostaria. Com a palavra, vereador Jorge Filipino. Obrigado, senhora presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Agradecer o corpo jurídico da casa que tanto se empenhou, o gabinete do vereador Firmo Lian também não parou, a todos os vereadores, a presidência da casa, e sempre está aberto também a comissão para estar dando uma sugestão, então é todo esse adequamento. Mas não posso deixar de falar do Firmo, porque foram horas, dias, meses. Eu até comecei nessa empreitada, não dei conta, me perdoa, viu, Firmo? Mas o Firmo sustentou até o final aí, não parou, dedicou muito seu tempo junto com o corpo jurídico da casa, junto com o gabinete dele. Então, tem minha admiração, sim, foi muito bem feito e ainda está aberta a adequação quando o necessário. O caminho é esse, a democracia. Firmo, já te admiro muito, cada vez admiro mais, disponível para a gente aí, fez para todos, não foi para você, fez pela cidade, fez pelo município, nota 1000 para você, Firmo. Solicito ao senhor secretário que dê continuidade aos trabalhos. Só corrigindo uma fala do Tiago Lira aqui. O Tiago Lira, o Nanico Mas teve em todos, não foi só o de 1990. Todos os regimentos. Projeto de Lei 133/2022. Vereadores Tiago dos Santos Lira, Acácio Augusto Tobias Vieira, Antônio Carlos Marculino, Antônio César Peguini, Cássia Guarnieri Soares Danese, Duílio Soares Machado, Firmo Leão Ulian, Jorge Ricardo Filippini, Marcelo Orlando Domenech, Maria José Pereira, Renato Aparecido Schiavinato, William da Silva Domingos, institui, por que o meu não está aqui? Institui política municipal de linguagem clara nos órgãos de administração direta e indireta e dá outras providências. Votação simbólica, 2 turnos, coro simples. Deixarei eu de fora, você viu? Cito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento de urgência. Tem que falar? Requerimento, não está. Não estou. Não é, se não for profissional, não entra, não. Requerimento número 1511/2022. Senhora presidente, requeremos a Vossa Excelência, nos termos regimentais e ouvido o douto plenário, submeter em regime de urgência especial, na sessão, ao projeto de lei número 133/2022, de autoria dos vereadores citados, que institui a política municipal de linguagem clara nos órgãos da administração direta e indireta e dá outras providências. Plenário, Primo Guidoni. Está em votação o requerimento de urgência. Solicito aos senhores vereadores que registrem o voto nos terminais eletrônicos. Nossa, que eu... Aprovado o requerimento de urgência pelos vereadores presentes em plenário. Está em primeira discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Tiago Lira. Senhora presidente, vou usar da tribuna. Por favor. Som aí.
uma saudade de sala de aula, então vou explanar bem aqui esse projeto aqui. Ó. Então, em nome da presidente Edna Costa, eu quero cumprimentar os nobres pares e todos os amigos aqui presentes e os demais cidadãos e cidadãs que assistem essa sessão na TV Câmara, YouTube ou as redes sociais. A palavra lei deriva dos verbos latinos legere, que significa ler, e ligare, em português, ligar. Um dos mais antigos conjuntos de leis escritas já encontrados é o Código de Hammurabi, oriundo da antiga Mesopotâmia, e elaborado pelo rei Hammurabi por volta de 1700 a.C. A existência das leis se justifica pela necessidade da criação de regras para manter a ordem e convivência harmônicas na sociedade, sendo considerada como o primeiro instrumento do Estado democrático de direito. A lei sustenta os pilares e orienta os caminhos da democracia. Vamos contextualizar um pouquinho aqui. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD Contínua Educação, revela que o Brasil ainda possui, para nossa vergonha, 11 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever. A taxa de analfabetismo revela que são pessoas de 15 anos ou mais que, pelos critérios do IBGE, não são capazes de ler e escrever nem ao menos um bilhete simples. De acordo com a pesquisa, cerca de 18% de pessoas com 60 anos ou mais são analfabetos. Além disso, o Brasil ainda não atingiu as metas do Plano Nacional de Educação, instituída pela Lei 13.005 de 2014. O PNE estabelece as ações voltadas para melhorar a educação no país. Segundo o PNE, o Brasil deveria ter atingido a marca de 6,5% de analfabetos entre a população de 15 anos ou mais em 2015. E, nesse sentido, o objetivo, em 2024, daqui 2 anos, portanto, seria que essa taxa chegasse a 0. Ou seja, ainda estamos longe do mundo ideal sobre a proficiência de leitura e escrita. Nesse contexto, a preocupação com a linguagem clara surge, historicamente, de iniciativas governamentais. Nos anos 70 do século XX, diversos países do mundo, Estados Unidos da América, Canadá, Reino Unido e a Suécia, começaram a implementar normas que apelavam à redação de documentos oficiais, utilizando as bases da linguagem clara. Longe de ser um assunto ultrapassado, cada vez mais existe uma maior preocupação por parte das instituições oficiais e não só pela escrita clara. Em 1998, a União Europeia lançou uma primeira versão do Guia Prático, Redigir com Clareza. Um ano depois, em Portugal, o Decreto-Lei número 135 de 1999 já falava de comunicar com os cidadãos usando uma linguagem simples, clara, concisa, significa resumida, e significativa. E em 2011, começaram a publicar-se em linguagem clara os resumos dos novos decreto-lei e decretos regulamentares. Outros exemplos são as diretrizes federais para a linguagem simples da Rede de Informação e Ação em Linguagem Clara, ou as conferências internacionais organizadas pela organização desde 1995. Essa associação internacional define a linguagem clara desta maneira: uma comunicação está em linguagem simples se o texto, a estrutura e o design são tão claros que o público-alvo pode facilmente encontrar o que precisa entender, o que encontra e usar essa informação. Vamos falar um pouquinho. Veja bem, o projeto que nós votamos em primeiro turno, da lei orçamentária, vereadores aqui presentes nessa casa, tem mais de 200 páginas. Será que todos os nossos cidadãos, os 130 mil habitantes, conseguem entender de maneira clara o que diz a lei orçamentária? É evidente que não. Então, esse projeto, que é de autoria deste vereador, em conjunto com o meu amigo, o vereador Dr. Acácio,
o Marcolino, o Cezinha, a Cássia do Mercado, o Duílio, o Firmo, o Filipine, o Marcelo Domendes, a Maria Vira-Lata, o Renatinho e o William, que eu convidei e prontamente aceitaram esse desafio de assinar junto comigo, e que, vereador Babá, para não deixar Vossa Excelência triste, cabisbaixo, eu quero que Vossa Excelência, juntamente aqueles que não estão aqui, seja um projeto nosso, assim como é de praxe eu fazer. E faço questão, inclusive, e ressaltar ainda que um dos aspectos mais relevantes da liderança é o relacionamento. Não existe liderança que se construa fora desse fundamento, mais essencial de nossa humanidade. E mais ainda fundamental, quando o que se está em questão é seguir ou ser seguido por alguém. Visão é necessária, mas essa não pode ser transmitida sem que haja um bom relacionamento. Então, eu tenho certeza que a confiança é mais do que necessária, mas essa também não existe sem que o bom relacionamento a torne possível. Relacionamento se constrói quando se está junto, particularmente quando se caminha junto. E aqui o exemplo, claro, é do nosso mestre Jesus, que caminhou com seus discípulos por 3 anos, e literalmente caminhou. A Bíblia estabelece o caminhar como a forma pelo qual os mais profundos e essenciais valores são transmitidos, de pai para filho, por exemplo. O que se dizer quando o líder tem dificuldade em caminhar com os seus liderados? Mais ainda, quando o líder caminha junto, literalmente com eles, mas falta em estabelecer uma caminhada de verdade, com transparência em relação às intenções, onde informações são trocadas com liberdade e sem restrições ou reservas. E caminhando para o fim, eu julgo, que é o nosso terceiro projeto de lei, fora os que denominam, fora outros que nós também colocamos, mas esse é o terceiro desses 2 anos de legislatura. E eu peço, por fim, a aprovação dele, e peço com muito carinho que o Executivo sancione esse projeto e os projetos, as leis complexas para a população, seja transformado em linguagem simples. Isso vale também, senhora presidente, e para o futuro ou a futura presidente dessa Casa de Leis, que esse regimento que foi votado aqui nessa manhã, tarde, na verdade nessa tarde, seja também em linguagem simples e clara, para que toda a nossa população possa beber dessa tão rica que é a nossa democracia. Senhora presidente, obrigado por essa oportunidade de explanar, peço a aprovação de Vossas Excelências, com muita honra. Também convido aqueles que não estão como autores, que se tornem autores desse projeto de lei. Obrigado. Imagina, Thiago. Continua em primeira discussão projeto de lei. Está em primeira votação projeto de lei. Desculpa, eu só gostaria de agradecer ao Tiago, viu, Tiago, pela abertura. Foi um erro de digitação aqui, ele já abriu exceção para os demais vereadores. Muito obrigado, viu, Tiago? Solicito aos senhores vereadores que registrem o voto nos terminais eletrônicos. Tem 12 vereadores em plenário. É 12 que precisa ver. Se não tiver o quórum, ele não poderá ser votado. Mas tem 12. Chama o jurídico. Mas estava em 12. A Edna vota. Está em 12. Está em 12? Então, eu não votei, peraí. 12 com a É que Edna. você não vota. É 12 com a Edna. Precisa de 9. Precisa de 9.
Aprovado o projeto de lei em primeira votação pelos vereadores presentes em plenário. Meu Deus, espera aí. Você... Está em segunda discussão o projeto de lei. Está em segunda votação o projeto de lei. Solicito aos senhores vereadores que registrem o voto nos terminais eletrônicos. Está aqui escrito. Foi. 2 terços. É 12. É 12 votos. Se tem dos 12 votos, chama de... Dá. Isso. Dá para votar. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está certinho. Todos vão ser favoráveis a esse projeto, para não prejudicar ele? Sim? Então, beleza. Aprovado o projeto de lei em segunda votação pelos vereadores presentes em plenário. Solicito ao senhor secretário que dê continuidade aos trabalhos. Projeto de Lei 139/2022. O Executivo revoga as leis municipais número 2631, de 11 de dezembro de 1991, e 2507, de 28 de junho de 1991. Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar as áreas públicas de terras que especifica e dá outras providências. Quórum 2 terços, votação nominal, 2 turnos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento de urgência. Requerimento de urgência número 1512/2022. Senhora Presidente, requeremos a Vossa Excelência, nos termos regimentais e ouvido o douto plenário, submeter em regime de urgência especial, na sessão ao projeto de lei número 139/2022, de autoria do Executivo, que revoga as leis municipais número 2631, de 11 de dezembro de 1991, e 2507, de 28 de junho de 1991. Autoriza ao Poder Executivo Municipal a desafetar as áreas públicas de terras que especifica e dá outras providências. Está em votação o requerimento de urgência. Solicito aos senhores vereadores que registrem o voto nos terminais eletrônicos. Oi? Está discutindo? Estamos A senhora está falando do regime de urgência? É, o requerimento de urgência. Isso. Tudo bem. Precisa de 12 para passar, né? 12. É um problema isso aqui, mas... Eu vou ter que alterar meu voto lá. Ô, Nana, é 2 terços, é... Não, eu sei. É o requerimento de urgência, Nana, esse. Eu vou falar no projeto. Certo, querido. Aprovado o requerimento de urgência. Está em primeira discussão agora o projeto. A gente já chegou a falar. Está em primeira discussão o projeto de lei. Está solicitando a palavra? Com a palavra, legislador Serei Matos. bem rápido. Senhora Presidente, caso não houvesse necessidade do meu voto para os 2 terços, e também com os outros vereadores, eu, sinceramente, me absteria, porque, na realidade, há uma necessidade, parece, de quem tem e que deve fazer uso, pessoas dignas, uma entidade exemplar. Mas é uma coisa assim, olha, sinceramente, quando nós fizemos aí uma associação de vereadores, viajamos por todos esses lugares lá fora aí, fomos até em câmaras que ficavam em cima de uma rodoviária. Nunca eu vi em lugar nenhum, em nenhum projeto, algo que começasse no artigo 1º revogando lei.
Eu nunca vi isso, sinceramente. A necessidade de revogação, para mim, na minha opinião, não é da Câmara Municipal. Eu penso que lá no artigo 3º, no 4º, revoga-se, em especial, e aí coloca, tem que ter uma estrutura o projeto. Eu não sei quem fez, respeito, mas eu votaria assim, eu iria me abster pelo fato de o projeto fugir totalmente a uma estrutura necessária para a aprovação dele. Dá a impressão de que... mas, enfim, eu vou votar, dada a necessidade, mas eu deixo registrada essa minha colocação para dizer que eu não falei das flores, tá certo? Obrigado a todos. Continua em primeira discussão o projeto de lei. Está em primeira votação o projeto de lei. A votação será nominal. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Acácio Augusto Tobias Vieira. Antônio Carlos Marcolino. Antônio César Peguini. Edna Costa. É isso mesmo. Edna Costa. Estou analisando aqui. Edna Costa. Favorável, para ajudar um colega vereador. Fernando Francisco da Silva, favorável. Firmo Leão Ulian. Frederico Jorge Filippini. Favorável. José André Roberto Mazer. Arrepiado contra o artigo 1º, voto favorável. Maria José Pereira. Renata Aparecida Schiavinato. Favorável. Tiago dos Santos Lira. Favorável. E William Domingos. Favorável. Eu já estou votando aqui. É que eu não sou mulher, que eu não consigo fazer 3 coisas. Desculpa, Edna, é você. Aprovado o projeto de lei em primeira votação pelos vereadores presentes em plenário. Está em segunda discussão o projeto de lei. Está em segunda votação o projeto de lei. Acácio Augusto Tobias. Antônio Carlos Marcolino. Antônio César Peguini. Edna Costa. Quando eu falo, antes do meu voto, quando eu falo que nessa Casa de Leis nós somos um pelo outro, está aí a resposta. Está aí a resposta do voto de todos que estão aqui. Poderia muito bem uma pessoa aqui ter saído do plenário. Então, o companheirismo é isso. A gente ficar na sessão, mesmo que extraordinária, e colaborar com o nosso colega. E mesmo para não falar das flores, como o Mazer falou, nós estamos aqui, firme e forte. É isso que é companheirismo. Favorável. Fernando Francisco da Silva, favorável. Firmo Leão Lian. Jorge Filippini. José André Roberto Mazer. Nocauteado pelo artigo 1º do projeto, mas eu respiro ainda e vou votar favorável, como a Edna falou, e assino embaixo do que o nosso presidente colocou. Maria José Pereira. Renata Aparecida Schiavinato. Tiago dos Santos Lira. Parabéns, presidente. Favorável. Nosso querido William Domingos. Favorável. Não, contabilizou ela agora, está contabilizando lá. Aprovado o projeto de lei em segunda votação pelos vereadores presentes em plenário. Tem mais projeto? Projeto de lei número 140/2022. Absurdo. Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal de abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. 600 mil, quórum maioria absoluta, votação simbólica de 2 turnos. Questão.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento de urgência. Senhora Presidente, o requerimento de urgência número 1513/2022. Senhora Presidente, requeremos a Vossa Excelência, nos termos regimentais e ouvido a todo o plenário, submeter em regime de urgência especial na sessão ao projeto de lei número 140/2022, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Está em votação o requerimento de urgência. Solicito aos senhores vereadores que registrem o voto nos terminais eletrônicos. Bom. Aprovado o requerimento de urgência. Está em primeira discussão o projeto de lei. Posso, excelência? Com a palavra, vereador Firmo Leão Leão. Contrariando os ensinamentos aí, né, que não devo falar no primeiro negócio, mas é tranquilo. É a verba de campanha que o Baleia e o Léo destinaram para mim, eles cumpriram com aquilo que eles prometeram, esse dinheiro veio. Entretanto, a tramitação ela ocorreu através da saúde, né? Isso apenas para satisfazer a possibilidade da verba, mas as conversas elas já haviam sido afiadas a fim de que houvesse esse remanejo da saúde para o seu destino final e pactuado, que foi o esporte. Eu agradeço ao prefeito que interveio nessas negociações. É justo dizer e mandar um agradecimento muito pontual ao secretário Celini e pela agilidade com que isso tramitou dentro do Executivo. É indispensável agradecer ao Baleia e o Léo, que, ratifico, cumpriram com aquilo que prometeram, deram sua palavra. Então, é mais um testemunho de que o que eles prometem, eles cumprem. E esse dinheiro vai para as organizações sociais do esporte, as quais possibilitarão um número maior de atendimentos em locais diferentes, abarcando mais alunos, mais cidadãos e, consequentemente, contribuindo com o esporte da cidade e com a saúde. Agradeço, por fim, a todos os vereadores que estiveram presentes, tiveram essa consideração comigo e rogo pelo voto positivo de vocês. Muito obrigado. Continua em primeira discussão o projeto de lei. Está em primeira votação o projeto de lei. Solicito aos senhores vereadores que registrem o voto nos terminais eletrônicos. Não falei das flores. Aprovado o projeto de lei em primeira votação pelos vereadores presentes em plenário. Está em segunda discussão o projeto de lei. Palavra, senhora Com Presidente. a palavra, vereador Babara Farmácia. Senhora Presidente, não poderia de enaltecer meu companheiro de casa, o Firmo, mais uma vez aí trabalhando, mostrando que veio para fazer a diferença na categoria do esporte, muito bem assistido, agora, graças ao nosso querido vereador que está aqui na casa. Firmo foi, graças a Deus, temos que agradecer ao Baleia, mais uma vez mostrou ser um homem de palavra, não só ele, como o Léo Oliveira também. Então, parabéns, Firmo, por essa conquista, que é de grande valia para as crianças e para todos os segmentos do esporte do nosso querido Sertãozinho. Parabéns de verdade, Firmo, mostrando que veio para fazer a diferença. Obrigado, senhora Presidente. Continua em segunda discussão o projeto de lei. Está em segunda votação o projeto de lei. Solicito aos senhores vereadores que registrem o voto nos terminais eletrônicos. Aprovado o projeto de lei em segunda votação pelos vereadores presentes em plenário.
Uso da palavra na explicação pessoal. Jorge Ricardo Filippini, José André Roberto Mazer, Maria José Pereira, Renato Aparecido Schiavinato, Tiago de Santos Lira, William Domingos, Acácio Tobias. Você vai usar? Com a palavra, vereador William Domingos. Bom dia a todos. Eu só usar a palavra aqui para falar um pouquinho de uma situação que aconteceu lá no Aragão, Tiago. Acumulador, uma senhora, né? A questão dos acumuladores na nossa cidade, que vem crescendo muito, principalmente após a pandemia, né? E lá no Aragão aconteceu um fato que os setores de vetores, juntamente com a garagem, teve que intervir para fazer ali a limpeza, a remoção ali de muitas coisas que foi necessário. Porém, tem um decreto aqui, o decreto é 7.918, de 14 de dezembro, desculpa, decreto número 7.918, de 14 de dezembro de 2021, que fala, Maria, artigo 1º, fica instituída a política municipal de atenção às pessoas em situação de acumulação. No artigo 3º, fala, a política municipal de atenção às pessoas em situação de acumulação observará os seguintes princípios e diretrizes. Universalidade, fortalecimento do veículo familiar e comunitário, continuidade do cuidado, intersetorialidade da atenção, responsabilização, humanização, equidade, integralidade e atenção, acessibilidade. E isso, Maria, foi 2021. Aqui tem um artigo que fala, após o decreto, o prefeito publicará a portaria nomeando os membros que comporão o comitê no prazo de 30 dias, contando a data publicada do decreto. E, dia 15 de 12 de 2021, a data publicada, 2021. Até o momento, o prefeito não assinou o comitê que vai instituir as pessoas responsáveis para estar acompanhando. Não é simplesmente o vetores e a garagem que faz serviço. Olha as pessoas que estão compondo esse comitê. Representante da Secretaria Municipal da Saúde, representante da Vigilância da Saúde, representante do controle de vetores, representante da Vigilância da Saúde, representante da Atenção Básica, representante da Assistente Social e Cidadania, representante do Ambulatório Saúde Mental, representante da Assistente Social e Cidadania, representante do Meio Ambiente e representante da Conservação, Preservação e Proteção Animal, representante do Resíduo Sólido, do Obras, Segurança Pública e da Casa Civil, a Guarda Municipal. E não tem ninguém, só foi simplesmente o pessoal dos setores de vetores lá no fazer esse acompanhamento e a garagem. Por que o prefeito não assina logo esse comitê aqui e realmente dá responsabilidade para todos que estão aqui? Então eu peço aqui o apoio para que ele olhe com carinho e dê atenção realmente à população que precisa. Muito obrigado. Lembrando que a sessão de terça-feira, gente, dia 6, é às 9h30 da manhã, mas depois eu vou colocar no grupo de vereadores também. É a sessão ordinária. Declaro encerrados os trabalhos dessa sessão e, em nome de Jesus, agradeço aos vereadores, vereadoras, funcionários, população de Sertãozinho, Distrito de Cruz das Posses, que nos acompanham na TV Câmara, canal aberto 46.2, pelo YouTube e Facebook da Câmara Municipal. Uma boa tarde a todos e uma ótima semana.